perdão. Perdão é uma daquelas coisas que a gente sabe que tem que fazer e vai postergando cada vez mais, né? Como eu costumo comentar, o nosso mal, o que causa sofrimento para a nossa vida, é a gente saber o que tem que fazer e não fazer, sendo que sabe que é isso que vai nos trazer a cura para os nossos males, para as nossas dores que a gente experimenta na vida, né? Então, estava até refletindo nessas datas marcantes que tem Páscoa, Natal. É sempre uma data em que a gente reforça. É uma época de perdão, é uma época de união, né? E não só nessas datas especiais, mas cada momento que a gente vive é um momento da gente perdoar, se a gente se propuser a isso. Então, vamos falar um pouquinho sobre o perdão, como que nós, como seres ainda em evolução, podemos colocar isso em prática. Porque a gente tem que pensar numa questão também. Nós somos seres muito imperfeitos e é por isso que a gente precisa do perdão. Porque a gente acha que é perfeito e não é. Deus é perfeito. Então, Ele nem precisa perdoar porque Ele nunca se sentiu ofendido. Nós que nos sentimos ofendidos pelas coisas que as pessoas fazem, por causa das nossas vaidades, do nosso orgulho, de todas essas chagas que a gente tem dentro de nós. E isso faz com que a gente se melindre, sinta os nossos sentimentos feridos, e aí, por causa disso, a gente tem que almejar o perdão para querer sanar tudo isso. Já Deus, sendo todo perfeito, toda bondade, toda sabedoria, Ele não vai nem se melindrar pelo mal que a gente faz, porque Ele é perfeito. Então, Deus não precisa disso. Ele já ama, Ele nunca nem condenou. Nós que condenamos, nós que precisamos do perdão das nossas vidas. Tem uma história que eu ouvi, que eram 2 monges que estavam cuidando de um jardim. Aí um monge estava cortando uma roseira e o espinho machucou ele. Aí ele falou assim, eu te perdoo. Aí o outro monge que estava do lado começou a cortar também. E aí o espinho de novo machucou esse outro monge. Ele falou assim, nada a perdoar. E aí eles foram com o chefe dos monges, que eu não sei qual é o nome, mas eles foram com o superior deles. E aí perguntou, mas quem é que tá certo? Ele que perdoou a rosa ou o outro que não perdoou? Ele falou assim, o que não perdoou. Porque a rosa não tinha nem intenção de machucá-lo, então ele não se sentiu magoado pelo que aconteceu. Já você, de alguma outra forma, tentou entender que esse caso fortuito que aconteceu foi algo intencional, né, de uma flor. E a flor não tinha vontade nenhuma de machucar, né? Então, assim somos nós também. Deus é o monge que nada perdoou porque ele não se ofendeu. Mas nós somos aquele monge que ainda tem a necessidade de perdoar. Então, e a gente tem que buscar sempre evoluir cada vez mais para que essas ofensas que nos são direcionadas não nos melindrem, não nos façam sentir mal, né? Porque esses são degraus que a gente vai ascendendo na nossa estrada de evolução. Então, vamos falar um pouco sobre a gênese do perdão, né? Eu costumo falar que o perdão é quando algo belo nasce de algo doloroso. Porque a primeira coisa que acontece, geralmente, é quando a gente tem uma relação com o próximo nosso, da nossa convivência. O perdão pode acontecer também uma pessoa alheia a nosso conhecimento que vem e nos magoou, mas na maioria das vezes a gente se sente magoado por alguém que é da nossa convivência, né? Que a gente tem muita estima, muito amor, e aí essa pessoa nos decepciona. Então a primeira coisa que vem é essa nossa relação com o próximo, e aí o próximo faz algo que nos desagrada, que acaba ferindo os nossos sentimentos, né? E aí a gente se apega a esse mal que o outro nos fez, fica remoendo o mal, fica ressentindo tudo isso, né? Aquela dor que o outro nos causou. E aí chega um momento que a gente acaba se perdendo nessa dor. A gente acaba se intoxicando com tudo aquilo que nós produzimos para nós, porque é uma escolha nossa, né? A gente que escolhe os nossos pensamentos. Então, se a gente insistiu em ficar remoendo esse mal que o outro nos causou,
É porque a gente está dando vazão a isso. A gente que está dando causa, né? Não é o que o outro faz para nós, mas é o que nós fazemos com aquele mal que o outro nos fez, né? Essa que é a lógica do perdão. Então a gente acaba se perdendo no meio dessa dor. Mas aí chega um momento em que a gente para e pensa assim, por quê que eu estou fazendo isso? Onde que isso vai me levar, né? E aí a gente decide que é o momento de deixar essa dor partir. A gente se liberta e a gente perdoa, né? Essa é mais ou menos a gênese do perdão. Então, algo ruim, algo que me causava uma dor profunda, vai e me liberta, né? E aquilo que o outro me fez já não me causa a angústia que causava antes. Então, perdoar é se libertar dessas algemas da dor que ficavam nos amarrando, né, a esse fato que aconteceu. E para fazer essa palestra eu usei 2 capítulos do Evangelho segundo o Espiritismo, o capítulo 7 e o capítulo 10. E no capítulo 10 tem uma frase que diz assim: infeliz daquele que diz eu não perdoarei jamais, pois pronuncia a sua própria condenação. E é bem isso mesmo. Aquele que diz que nunca vai perdoar e acha que está sendo superior, né? Eu não vou perdoar esse aí não, porque ele está abaixo de mim. Na verdade, ele está sofrendo com essa dor todo dia, né? Está se fazendo de forte, mas a gente tem que ver que o perdão não é ato de fraqueza, é de grandeza, né? Quando você percebe que o outro errou e mesmo assim decide continuar essa relação, ou mesmo que não continue, que aquilo não te traga mais dor e nem que você deseje o mal ao próximo, né? Então, aquele que diz que nunca mais que não vai perdoar ninguém, já está pronunciando a sua condenação, a sua própria tristeza que vai ficar reverberando sempre, né? Nessa monoideia de eu não vou perdoar, né? E afinal, qual que é o sentido da gente ficar remoendo tudo isso, da gente ficar voltando em dores? A gente faz isso instintivamente, né? Então, aí vem a questão de nós nos percebermos, identificarmos o que está fazendo que a gente se sinta mal, porque esses pensamentos ruins, eles vão nos deixando mal também, né? E se a gente está cansado disso, a gente tem que identificar por que eu tô assim, onde que tá errado, como que eu posso melhorar, né? Por que a gente se apega tanto a esse sentimento de mágoa, se isso nos traz tanta dor, se isso nos traz mal, né? E tem mais, nesse capítulo 10 tem um texto que fala: e quem sabe se não fomos nós que desferimos o primeiro golpe, né? Que a gente sempre coloca a culpa no outro e acha que o outro que começou. Cadê o olhar crítico para conosco? Né? Quem sabe se não fomos os primeiros agressores, nós que desferimos o primeiro golpe, se não foi uma palavra ofensiva que a gente falou para o outro que fez com que ele agisse dessa maneira, né? A gente tem que ter esse olhar crítico também, porque senão a gente se exime da responsabilidade. E na maioria das vezes, os dois erraram também, né? Então, tentar rever na memória o que aconteceu, porque isso nos ajuda a entender o perdão, essa importância, né? A gente tem que desconstruir essa ideia de que o perdão é pro outro, é algo que a gente oferta pro outro e o outro tem que se sentir bem por causa disso. Não, o perdão é primeiramente para nós, para que a gente tenha essa paz, essa calma, essa liberdade de tudo aquilo que nos prende, que nos puxa para trás, né? É quando a gente toma as rédeas da nossa vida e fala: a partir de hoje, esse fato não toma conta de mim, não toma conta dos meus pensamentos, e eu volto todas as minhas energias para que eu possa perdoar. Pedir em oração, se a gente achar que não tem força necessária, o auxílio da espiritualidade amiga para que nos ajude a perdoar também, né? Quem sabe até pedir oração para o nosso ofensor também, porque ele também pode estar sofrendo por causa disso, né? É a gente aceitar que o outro errou e que nós podemos errar também. Às vezes o outro pode ter feito a pior coisa que a gente possa imaginar, e é normal que isso nos cause dor, nos cause desconforto.
Mas a gente tem que ver que nós não somos perfeitos, então em algum momento vamos errar. E se erramos, nós também somos merecedores de perdão, né? Não adianta a gente só achar que somos seres perfeitos, angélicos e que não precisamos ser perdoados. Nós, em algum momento da vida, vamos precisar também. Então, a chave é buscar tratar o outro como eu gostaria que o outro me tratasse. Então, se eu quero ser merecedor do perdão, porque não tem na oração do Pai Nosso que ele fala: perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Então, a gente reconhece que errou, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos. Ou seja, será que a gente está perdoando mesmo ou a gente só está falando da boca para fora essa oração, né? O perdão, ele não deve ser uma palavra vã, ele não deve impor condições. A gente não tem que falar: só te perdoo se você fizer isso. Não, porque isso é um perdão da boca para fora, né? E tem dois tipos de perdão: o perdão do coração e o perdão dos lábios. E a gente sabe qual é o que vale realmente, né? Então, a gente tem que se esforçar para dar para o outro o perdão do coração, aquele perdão sincero. E aí vem a questão: a gente não tem que buscar se cobrar também. Assim, eu sou cristão, eu sou espírita e eu aprendi que eu tenho que perdoar, então eu tenho que perdoar fulano, mas eu não estou conseguindo. Calma, tudo ao seu tempo. Se o outro te causou a dor, reflete sobre isso, aceita que está doendo e depois parte para esse passo de tentar perdoar. Não vai ser algo instantâneo, mas vem de um esforço interno, e é isso que a gente tem que buscar, ativar esse esforço para que a gente possa perdoar. Porque cada dia a gente busca, geralmente nas nossas orações, pedir paciência, pedir humildade, pedir para que aprendamos a perdoar. Então Deus vai nos enviar testes para isso. Então pode ser que Ele envie alguém que fira os nossos sentimentos para que a gente aprenda a perdoar, né? Então, e às vezes a gente que pediu. Aí a gente, quando vem, não quer, né? Porque na verdade o perdão é você não desejar o mal do outro. Não é que você vai voltar a amar da mesma intensidade se você era próximo dessa pessoa, ou se é um inimigo seu que fez o mal, né? E você tem que perdoar. Não é você nutrir sentimentos de amor. Pode ser que em algum momento isso aconteça, mas na verdade o perdão é você não desejar o mal, não querer se vingar. O Leon Denis fala que querer vingar-se é cometer um mal 2 vezes, né? O perdão é você não opor nenhum obstáculo à reconciliação. Se o outro vem e te pede desculpa, não fica se esquivando, não fica querendo fugir. É você não colocar nenhum obstáculo, né? É a oportunidade da gente fazer para o outro aquilo que nós gostaríamos que fosse feito para nós. E uma questão que é bem interessante é a gente buscar ver o outro como uma pessoa que está doente, um enfermo que está ignorante do mal que o consome também, porque se ele desferiu esse golpe em nossa direção e a gente se sentiu ofendido, é porque talvez algo não esteja bem na vida dele também, né? A gente tem que buscar olhar o outro, tentar se colocar na posição dele, não para justificar o que ele fez, porque nada justifica você maltratar alguém, fazer uma coisa ruim, mas explica. Então faz com que você tente olhar o outro com um olhar de compaixão, que é muito difícil também, né? Mas é um esforço diário para esse nosso autoaprimoramento. Mas aí vem a questão também, em respeito à nossa integridade, à nossa essência, ao nosso auto-amor, a gente tem que aprender a diferenciar o que é perdão e o que é conivência, né? Porque se eu estou sendo conivente com o outro, quer dizer que eu estou dando a chance que o outro vai se equivocar de novo com aquele mal que fez, né? Então fala: não, deixa. Não, você fala assim: olha, você machucou nisso, nisso e nisso. Eu não posso te perdoar agora, mas quem sabe um tempo vai passar, né? Então a gente tem que ver que a conivência é diferente do perdão. O perdão é você aceitar, entender, e a conivência é você deixar que o outro continue fazendo. Fala assim: não, pode deixar. Aconteceu agora e tá tudo bem. Não, não é assim. O perdão, ele não exclui a necessidade de vigilância.
Ou seja, você perdoou, mas não vai ficar também fazendo o famoso papel de trouxa, né? Fique atento. Eu estava assistindo uma palestra do Rossandro Klinger, que é o palestrante espírita, que geralmente vai na Fátima Bernardes, né? E ele estava falando que perdoar não é você esperar que o outro venha te pedir perdão. Você pode fazer isso só da sua parte, independentemente do outro te pedir. Você já pode iniciar o processo de perdão. Também não pressupõe que você vai voltar a ter confiança no outro depois disso. Você pode ter perdoado, mas fica atento, né? Não exclui aquela necessidade de vigilância, porque se ele fez isso uma vez, talvez ele faça de novo. Então fique esperto. Talvez é explicável que você não tenha confiança nessa pessoa que te machucou, né? Perdoar não é diminuir o erro do outro, né? Ser conivente, porque o outro pode ter sim nos machucado profundamente. Então se a gente está abaixando o nível do que o outro fez, ele vai continuar fazendo achando que não é nada, quando a gente está sofrendo profundamente por causa dessas atitudes, né? E também não é parar de sentir dor. Só porque você perdoou, não quer dizer que vai deixar de doer. Pode ser que com o passar do tempo vai amenizando a dor, mas persiste. Eu estava assistindo A Cabana, aquele filme, um dia desses, e o personagem principal, ele tinha que perdoar a pessoa que matou a filha dele. E aí nesse momento, Deus estava do lado dele e falou assim, é o momento de você perdoar. Ele falou, não consigo. Aí, vai aos poucos. Aí ele vai e fala, eu te perdoo. Aí ele vai e fala assim, passou? Aí, ainda dói? Aí ele, dói. Aí, é normal. Ou seja, é normal, ainda vai nos machucar. Mas conforme a gente se engaja nesse intuito de perdoar, a gente vai deixando ir, né? Deixa que esse sentimento passe, que nos machucou. Não é esquecer, porque aquilo que o outro fez ainda vai estar gravado na memória, mas tem a ver com os sentimentos. A gente não vai mais nutrir esses sentimentos ruins que essa memória trazia para nós, né? E outra questão que ajuda bastante a gente a aprender a perdoar, isso aqui eu não estou falando porque eu sou a mestra do perdão, não. Eu estou aqui passando o que eu aprendo também e busco aplicar na minha vida, porque a gente tem essas oportunidades, né? Não quer dizer que eu sigo tudo que está aqui, queria, mas a gente se esforça e é isso que a gente tem que fazer. Então a gente tem que buscar enxergar o nosso ofensor também como uma criança espiritual, no sentido de que quando uma criança vem chamar a gente de feia, a gente não fica ofendida, né? A gente fala assim, é uma criança, não sabe nem o que está falando. É assim que a gente tem que buscar ver o nosso ofensor também, né? Ele é uma criança espiritual, ele não sabe o mal que está me causando, mas uma hora a consciência dele vai cobrá-lo. E aí o problema vai ser dele, não nosso. Talvez seja nosso se a gente não perdoar. Aí vai ser um problema dos dois. Mas se a gente já deixou passar, né, então aí o problema é só dele, né? Buscar enxergar o ofensor como um filho de Deus, assim como nós. Eu costumo fazer parte da equipe de comunicação aqui do Frei. E aí eu fiz um post de uma passagem de um livro de Emmanuel que dizia que nós temos que buscar enxergar o nosso ofensor como um filho de Deus também necessitado de compreensão. Aí uma pessoa foi e comentou assim, tá difícil. E aí eu falei, o que eu vou comentar? Nada, né? É difícil mesmo, mas a gente tem que se engajar nisso. Talvez o outro não tenha noção do mal que está nos causando, né? A gente tem que buscar enxergar dessa forma também, ver que o ofensor pode estar sofrendo também e que ele ajuda dessa maneira, não porque ele queria, mas por causa das circunstâncias, né? Isso ajuda, mesmo que não tenha sido, quem somos nós para julgar também, né? Então, sim, é possível que a gente tenha sofrido por atos praticados pelos nossos inimigos também, mas a questão é a seguinte, a gente fala que o outro é o nosso inimigo porque ele nos faz mal, mas na verdade ele está nos testando, está nos dando a oportunidade da gente se auto-aprimorar. O nosso inimigo, na verdade, é aquele para quem eu faço mal, porque quando eu estou fazendo mal para o outro, aí eu já estou me segurando nessa escala de evolução, né? Eu já estou descendo
o meu nível de compreensão para com o outro, né? Eu tô fazendo mal para ele e isso faz com que eu me torne mal também, né? Então, a gente tem que ver o nosso inimigo como alguém que é passível de compreensão também, que talvez esteja lá para nos testar e para ajudar nessa nossa evolução, né? Então, a dificuldade muitas vezes é porque a gente vê o outro como nosso rival, não como um nosso irmão, uma pessoa que vai nos auxiliar, um instrumento para a nossa evolução, né? Restaurar, perdoar, na maioria das vezes, como eu falei no início, quando são pessoas do nosso círculo, perdoar é restaurar esses relacionamentos, é você passar por isso sem que isso balance tanto as estruturas, né? E se isso não acontecer também não tem problema, né? A gente tem que buscar seguir a nossa consciência e entender que cada coisa tem o seu tempo, nunca se cobrar. Isso me lembra de uma amiga minha, ela me permitiu que eu contasse essa história, então eu vou contar. Que ela estava num relacionamento com um cara, e esse cara, ele não tratava ela da maneira que deveria e isso deixava ela muito mal, né? E aí chegou ao ápice dele terminar com ela por mensagem de texto e ela ficou muito triste. E aí ela veio me contar depois que, depois de um tempo, ele veio pedir para conversar com ela e explicar o que tinha acontecido, por que ele estava agindo assim. E pediu perdão para ela. E aí ela falou assim, olha, eu não posso te perdoar agora. Se eu estivesse te perdoando agora, eu ia estar mentindo, porque o que você fez me machucou profundamente. Eu entendo o que você fez, as explicações que você está dando agora, mas isso ainda dói em mim. Então, se eu te perdoar, vai ser da boca para fora, mas com o tempo, talvez eu te perdoe. E aí passou um tempo e ela falou para ele que tinha perdoado e tal, estava tudo bem. Mas ela não conseguiu restaurar esse relacionamento, porque causou mal para ela. Então, a gente não tem que ficar abnegando assim a nossa vontade e buscar ser um santo, né? Aturar relacionamentos que nos fazem mal, que nos causam mal. Mas deixar que esse sentimento de vingança, de ressentimento passe, né? Ela falou que ela perdoou ele porque ela já não desejava o mal dele, não queria se vingar, não queria que nada de mal acontecesse. Então isso é um tipo de perdão. Ela não opôs nenhum obstáculo a essa reconciliação deles, né? Então, como diz aqui no Evangelho, no capítulo 10, tem uma passagem que diz: perdoar os inimigos é pedir perdão para si mesmo. Perdoar os amigos é dar-lhes uma prova de amizade. E perdoar as ofensas é mostrar que está se tornando melhor. Então é isso que a gente tem que buscar na nossa vida, né? Buscar se tornar melhor, se libertar dessas amarras da dor que nos seguram por causa do orgulho, do egoísmo, dos nossos melindres. Buscar enxergar o outro como um próximo nosso, né? Que a gente se esforce para isso. E quem sabe chegue num ponto que a gente possa até agradecer o outro por tudo que ele nos fez passar, porque assim nós crescemos, né? Buscar levar o nosso pensamento em forma de oração a esse que nos fez sofrer, porque pode ser que ele esteja sofrendo também, né? Então, como diz Leon Denis, perdoar é um dever da alma que aspira à felicidade. Então, se nós buscamos ser felizes, se a gente busca construir essa paz interior dentro de nós, e que a nossa consciência diz em que patamar que está essa paz de espírito, né? Nós temos que buscar o perdão, porque é o principal fator que nos segura e que impede que a gente avance da melhor maneira possível. Então é peça fundamental para essa paz que a gente busca construir dentro de nós. Então fica aí a nossa reflexão de hoje, para que a gente reflita no que consiste o perdão, como que eu tenho perdoado, como que eu posso aproveitar essas oportunidades de eu perdoar no nosso dia a dia, né? E que a gente busque seguir os ensinamentos de Jesus, que não condenou nenhum pecador, nenhuma pessoa, por pior que fosse, nunca condenou. E que no momento da cruz, seu maior sofrimento,
falou: Pai, perdoa porque eles não sabem o que fazem. Então que a gente busque perdoar o próximo também, porque muitas das vezes não sabem o mal que causam para nós e para eles mesmos, né? Então esse olhar de bondade, de pureza, como Cristo tinha, que a gente busque internalizar isso dentro de nós, que isso vai fazer com que a gente se torne uma pessoa melhor e quem sabe um dia a sua imagem e semelhança, né? Então é isso, gente.